Você já experimentou aquela tranquilidade peculiar que surge após a turbulência, quando você cessa de buscar a aprovação universal, deixa de perseguir quem não reconhece seu valor e subitamente compreende que a validação externa não é mais necessária? Esta sensação marca o início de algo extraordinário. O equívoco mais comum que praticamente todos cometem é acreditar que despertar interesse significa adaptar-se, forçar-se, perder-se, tentando encaixar-se em um lugar que não lhe pertence. Porém, não é assim. O interesse genuíno nasce da quietude, da presença daqueles que conhecem sua própria essência, sem receio de revelar sua autenticidade. Os líderes históricos compreendiam este princípio. A energia que emerge do interior não produz ruído, mas transforma todo o ambiente circundante. Quando você interrompe a mendicância por afeto e inicia a priorização de si mesma, algo imperceptível se inflama e instantaneamente você se converte na pessoa que todos desejam. Proxima. Neste conteúdo você descobrirá como desenvolver essa energia silenciosa, como converter a angústia em presença, a ausência em magnetismo, como utilizar o conhecimento estoico para construir um valor tão consistente que ninguém consegue desconsiderar. Registre nos comentários, né? Eu sou completa, porque essa declaração simples representa a semente que inicia a reescrita de toda a sua trajetória. A energia imperceptível que desperta o desejo dele, você possivelmente já percebeu quando você interrompe a insistência, quando você recua. É como se algo se transformasse. É como se repentinamente ele começasse a notar sua ausência, como jamais anteriormente. Este é o primeiro movimento para compreender que existe uma energia imperceptível, algo que você não visualiza, mas que realmente funciona. Esta energia nasce quando você realiza algo que a maioria jamais tem bravura para fazer: interromper a perseguição. Porque sempre nos instruíram que precisamos batalhar pelo que desejamos, que precisamos insistir, demonstrar nosso mérito, estar constantemente acessíveis. Mas ninguém menciona que na realidade, quanto mais você insiste, mais a outra pessoa cede. Quando você resolve não suplicar, não forçar, algo ocorre. É como se um campo imperceptível se estabelecesse ao seu redor, um espaço onde ele sente sua ausência. Mas não se trata apenas sobre desaparecer ou demonstrar frieza. É muito mais profundo. É sobre modificar a perspectiva que você tem de si mesma, sobre compreender que não precisa comprovar nada para ninguém. Esta transformação de energia real. Quando você está constantemente presente, sempre disponível, ele não precisa refletir sobre você. Não precisa questionar-se se você ainda se interessa por ele, não precisa imaginar onde você está. Mas quando você interrompe essa demonstração excessiva, quando você opta pelo silêncio, a mente dele começa a funcionar. Subitamente as interrogações começam a surgir. Por que ela não envia mais mensagens? Será que ela encontrou outra pessoa? Será que eu desperdicei a oportunidade de ficar com ela? Essas incertezas são como pequenas chamas. No início parecem inofensivas, mas quando se acumulam, criam um fogo que ele não consegue mais desconsiderar. E tudo isso inicia quando você compreende que o desejo verdadeiro nasce da raridade. Quando algo é escasso, quando não está constantemente disponível, passa a ter muito mais importância. Ele sente que pode perdê-la, e o receio de perder alguém significativo é muito mais intenso que qualquer vontade de manter tudo inalterado. É fundamental lembrar isso. Não é um jogo, não é manipulação. É um princípio que deriva de como nossa mente opera. Nós só reconhecemos o valor de algo quando existe a possibilidade de perda. É assim com um presente especial, um momento raro, e também com as pessoas. Quando você interrompe a tentativa de forçar as situações, começa a criar espaço para que ele a deseje, para que ele sinta que algo mudou. É como se você desse um passo para trás para que ele pudesse dar um passo para frente. Mas essa energia imperceptível não depende apenas de permanecer em silêncio, ela depende de como você se sente com isso. Porque se você
interrompe a comunicação com ele, mas interiormente ainda está desesperada, ele vai perceber, ele vai notar que você está apenas aguardando uma mensagem dele. A verdadeira energia emerge quando você realmente compreende que sua paz não depende dele, que você pode gostar, pode desejar, mas não precisa suplicar. Quando você descobre isso, seu modo de olhar muda, seu modo de falar muda, sua energia muda e ele percebe. É como se você passasse a caminhar mais pausadamente, mais segura, como se sua voz ficasse mais serena, porque você não está mais tentando convencer ninguém de nada. Esta calma assusta e atrai, porque ele sente que você não está mais presa a ele, e essa sensação é poderosa. Ele começa a perceber que você não está ali porque precisa, você está ali porque quer. E quando ele percebe isso, o desejo cresce, porque ele compreende que você não é alguém que aceita migalhas, que você sabe o que quer e não tem receio de ficar sozinha se for necessário. A energia imperceptível nasce da sua decisão de se escolher, de olhar para dentro e compreender que mesmo sem ele você ainda é íntegra. É quando você interrompe a medição do seu valor pelo que ele faz ou deixa de fazer. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você se torna mais interessante. Ele não consegue mais vê-la como alguém frágil, como alguém que vai ficar sempre esperando por migalhas. Ele a vê como alguém que sabe o que quer. E isso, para qualquer pessoa, é magnético. A energia imperceptível também realiza outra coisa importante. Ela protege. Porque enquanto você está focada nele, você esquece de si mesma, esquece do que gosta, do que a faz feliz. Mas quando você decide recuar, você abre espaço para se redescobrir. É nesse espaço que você começa a lembrar de quem era antes dele, dos seus sonhos, da sua alegria, da sua força. Isso transforma tudo, porque subitamente você não está mais esperando alguém lhe dar valor, você mesma se dá valor. Isso acontece. Você não precisa dizer nada, não precisa comprovar nada. Ele percebe porque essa energia nova que nasce em você é diferente. Não tem desespero, não tem carência, tem calma, tem confiança, e essa confiança faz toda a diferença. Ele percebe que mesmo que você ainda goste dele, você não vai implorar, e essa certeza faz ele a olhar de um modo novo. Mas não pense que isso acontece de um dia para o outro, não é rápido e um processo. Um dia você ainda vai querer enviar mensagem, vai querer saber onde ele está, vai sentir aquela ansiedade, mas aos poucos você vai percebendo que não precisa mais disso. Vai perceber que essa energia imperceptível não vem de fingir que não se importa. Vem de realmente começar a se colocar em primeiro lugar. De lembrar todos os dias eu sou valiosa. Mesmo que ele não veja. E é isso que faz toda a diferença, porque no final, o que mantém alguém ao seu lado não é o que você faz para agradar, é quem você é quando para de tentar agradar. Essa é a energia imperceptível que ele sente e que faz ele a desejar como nunca antes. O poder do silêncio que comunica por você. Poucas coisas são tão poderosas quanto o silêncio. Ele não precisa de explicação, não precisa de palavras e mesmo assim comunica tudo. Muitas vezes o silêncio fala mais alto que qualquer declaração de amor, mais alto que qualquer pedido de desculpas. Ele tem uma força que faz qualquer pessoa repensar tudo. Quando você opta por ficar em silêncio, não significa que está desistindo. Significa que você compreendeu que não precisa se explicar constantemente, que não precisa convencer ninguém do que sente ou do que merece. O silêncio é a sua maneira de mostrar que não vai mais implorar por atenção. É um tipo de calma que desarma, porque o outro espera que você persiga. Espera que você reclame, que insista, que envie mensagem perguntando o que aconteceu. Mas quando você não faz isso, ele sente. É como se subitamente você estivesse dizendo: eu não preciso de você para me sentir bem. Esse tipo de silêncio tem um impacto muito maior do que qualquer discurso, porque ele não vem de orgulho ou de raiva, vem de força, e isso cria uma energia que ele não consegue ignorar. Talvez você tenha receio de que o silêncio faça ele se afastar ainda mais, mas é exatamente o contrário. O silêncio faz ele perceber o que perdeu, faz ele compreender que se não agir, você vai seguir em frente. Enquanto você fala demais, enquanto você se explica demais, ele não precisa pensar. Ele sabe que você ainda está ali, que você ainda vai continuar tentando, mas quando você para de falar, ele não tem mais essa certeza, essa dúvida.
faz ele começar a pensar em você de um modo diferente. Ele começa a lembrar de tudo o que vocês viveram, começa a sentir falta do que você oferecia e que agora não está mais ali. O silêncio também lhe dá tempo para compreender o que você realmente quer, porque quando você está sempre enviando mensagens, sempre tentando resolver, você não tem espaço para pensar em si mesmo. O silêncio cria esse espaço, e nesse espaço você vai percebendo que não precisa de alguém que não sabe o que quer. Vai percebendo que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer relacionamento que realmente vale a pena. Ele vai sentir sua falta não porque você fez drama ou cobrou atenção, mas porque você se afastou em silêncio, porque você deixou de ser aquela pessoa que aceitava tudo, que estava sempre disponível. O silêncio também faz ele ver o contrast. Quando você estava sempre falando, sempre tentando, ele podia se acomodar. Mas agora que você está quieta, ele percebe que algo mudou. E isso faz toda a diferença. Essa mudança de atitude faz ele perceber que talvez tenha julgado errado, que talvez tenha subestimado sua força, porque quem tem coragem de ficar em silêncio tem coragem de ir embora, e ninguém quer perder alguém que tem essa coragem. Mas o silêncio só funciona quando vem de dentro, quando vem de uma decisão real de não se contentar com menos do que você merece. Não adianta ficar em silêncio, mas por dentro ainda estar desesperada. Ele vai sentir isso. A força do silêncio está em como você se sente enquanto ele acontece. Se você sente que não precisa mais comprovar nada, que está bem mesmo sozinha, esse silêncio se torna magnético. É como se você estivesse dizendo: eu não vou me perder tentando te convencer. Eu sei quem eu sou e eu sei que mereço alguém que também saiba. Essa energia transforma tudo, porque a maioria das pessoas não consegue lidar com alguém que tem essa paz, com alguém que consegue ficar em silêncio sem estar sofrendo por dentro. Mas não confunda, não é fácil no início. O silêncio parece pesado, parece um vazio. Você vai querer preencher esse vazio com mensagens, com desculpas, com qualquer coisa que a faça sentir no controle. Mas não faça isso. Fique no silêncio. Confie que mesmo que doa agora, é nesse espaço que você vai encontrar sua verdadeira força. O silêncio também a ajuda a ver quem realmente está do seu lado, porque quem se importa de verdade não vai deixá-la esperando para sempre. Ele vai sentir sua ausência, vai perceber que se não agir vai perdê-la para sempre, e nesse momento ele vai ter que escolher, vai ter que decidir se quer mesmo tê-la de volta, e vai ter que mostrar isso nas atitudes. Essa é a diferença entre quem volta porque sente falta de verdade e quem volta só porque você sempre facilitou as coisas. O silêncio deixa claro que você não está mais disponível para o mais ou menos, que você quer algo que seja de verdade. E essa clareza assusta, mas também liberta, porque quando você para de preencher todos os espaços com palavras, você permite que ele venha até você ou que vá embora de vez. De qualquer forma, você ganha, porque você vai saber que não foi você que ficou implorando. Você deu espaço, você deu tempo, você mostrou que sabe o que quer. E se ele não compreender isso, se não voltar, talvez ele nunca tenha sido a pessoa certa. Mas se ele voltar, vai ser diferente. Vai ser porque ele sentiu de verdade, não porque você insistiu. No final, o silêncio não é só sobre ele, é sobre você. Sobre a sua força, sobre a sua paz, sobre compreender que você não precisa se explicar para ser amada. Essa é a força do silêncio que comunica por você e faz ele a desejar como nunca antes. O desejo renasce quando você se distancia. Você já notou como o desejo nasce quando algo fica fora de alcance? É como quando você tenta segurar a água com as mãos, quanto mais aperta, mais ela escapa. Nos relacionamentos, isso acontece constantemente. E muitas vezes a gente nem percebe. Quando você está sempre ali, sempre tentando agradar, o outro se acostuma. Ele não sente a falta que você faz porque você está sempre presente. Mas quando você decide dar um passo para TRS algo, porque o desejo não gosta de rotina, ele nasce do mistério, do espaço, do silêncio que fica quando você para de insistir. Esse distanciamento não é sobre jogar, não é sobre provocar ciúmes, ou sobre fingir desinteresse. É sobre compreender que a sua presença tem valor e que ela só vai ser notada quando você parar de oferecê-la gratuitamente o tempo todo. Quando você opta por se afastar, tá dizendo para o outro sem palavras: eu não sou alguém que vai ficar esperando por... Essa mensagem silenciosa
faz ele perceber o que você realmente representa. O estoicismo ensina que não podemos controlar o desejo dos outros, mas podemos controlar o nosso comportamento. E quando você decide parar de se doar tanto, tá tomando de volta o seu poder, tá dizendo que mesmo que goste dele, você não vai mais implorar por atenção. Esse distanciamento cria um espaço onde ele vai sentir sua falta de verdade, vai começar a perceber cada detalhe seu que antes ignorava. Vai lembrar do seu sorriso, do jeito que você falava, das conversas que vocês tinham. Pouco. A ausência faz isso. Ela ilumina tudo o que parecia comum. Ela transforma o que era rotina em lembrança. E cada lembrança pode ser uma faísca que aos poucos vai crescendo até virar fogo. Mas esse fogo só aparece quando você decide se colocar em primeiro lugar. Não adianta nada se afastar por fora e continuar obcecada por dentro. Não adianta parar de enviar mensagem, mas passar o dia inteiro esperando ele a procurar. Eu disse, dele só vai crescer quando você realmente acreditar que merece mais. Isso não quer dizer que você tem que sumir para sempre. Não é sobre cortar a pessoa da sua vida de uma hora para outra. É sobre parar de entregar tudo. É sobre dar espaço para ele perceber que você não é só mais uma opção, que você é alguém que sabe o próprio valor. Esse distanciamento também tem um efeito inesperado. Ele faz você mesma se ver de um jeito novo. Quando você não está mais focada em agradar ou em conseguir atenção, começa a lembrar do que gosta, do que quer, de quem você é. Você começa a viver para você e não para ele. E isso é magnético, porque pessoas que sabem quem são têm uma energia diferente, uma energia que não suplica, que não implora, que não aceita migalhas. Uma energia que faz qualquer um parar, para prestar atenção. Quando ele sente esse distanciamento, o receio de perdê-la aparece, e o receio é um motor poderoso. Ele começa a repensar tudo, começa a se perguntar por que você não está mais ali. Começa a perceber que o espaço que você deixou não pode ser preenchido por qualquer pessoa. É nesse momento que o desejo renasce. Não é porque você falou algo que o convenceu. Não é porque você mudou quem você é. É porque você parou de correr atrás. E isso faz ele correr. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em não precisar que ninguém valide o que você sente e me compreender. Que você é completa, mesmo sozinha. Quando você vive isso de verdade, tudo muda. Porque a partir desse momento, ele não a vê mais como alguém que está sempre ali para resolver tudo. Ele a vê como alguém que tem vida própria, que tem força, e força irresistível. O Deseo renasce também porque o distanciamento cria um contraste. Enquanto você estava sempre por perto, ele não conseguia ver o que você tinha de único. Mas quando você some, ele compara. E nenhuma comparação segura o coração quando a saudade. Comica, adua. Mas não pense que isso vai acontecer de um dia para o outro. Às vezes ele vai demorar para perceber, vai tentar distrair a mente, vai tentar fingir que não sente. Mas o vazio que você deixou fica lá, lembrando ele a cada dia do que ele está perdendo. Isso é importante, você não está fazendo nada para forçar essa falta, você não está tentando provocar, você só está escolhendo. Você está escolhendo não viver a vida de outra pessoa, mas a sua. Essa escolha faz ele ver que vocês tinham não era algo qualquer, porque quem tem coragem de se afastar assim está dizendo eu sei que sou valiosa. E se você não sabe, não sou eu que vou te convencer. Essa frase não dita faz ele pensar, faz ele perceber que talvez tenha sido ele que perdeu, e não você. Faz ele repensar cada momento, cada detalhe. O distanciamento também lhe dá espaço para crescer, para aprender coisas novas, para se cuidar, para se redescobre. E cada nova versão sua é ainda mais magnética, porque mostra que você não parou no tempo, que você está em movimento, e quem está em movimento tem brilho nos olhos. E no fim, essa é a maior lição. Você não precisa mudar por ninguém, não precisa se diminuir ou se moldar. O que você precisa é se lembrar de quem você sempre foi, e deixar que ele perceba isso sozinho. Porque o desejo verdadeiro não nasce do que é fácil. Ele nasce do que desafia, do que surpreende, do que mostra que mesmo quando você gosta de alguém, você não vai desistir de si mesma. E esse é o poder que faz ele voltar, porque ninguém quer perder alguém que sabe o próprio valor. A autoconfiança que faz ele a desejar de volta quando você começa a compreender o seu valor. Algo muda não no outro, em você,
Essa mudança é o que desperta o desejo verdadeiro, porque quando você confia em si mesma, quando sabe quem é e o que merece, você passa a emitir uma energia que é impossível ignorar. A autoconfiança não nasce de palavras bonitas ou de frases motivacionais, ela nasce de dentro. Vem quando você para de se comparar, quando para de medir o seu valor pelos olhos de quem a ignora, quando decide que não vai mais implorar por amor. Talvez você ache que precisa ser perfeita, que só vai ser desejada quando for mais bonita, mais magra, mais divertida. Mas isso não é verdade. A autoconfiança não tem nada a ver com perfeição. Ela nasce quando você aceita quem é e compreende que já é o suficiente. Quando você está segura de quem é, não fica mais à mercê do humor do outro. Não fica desesperada por cada resposta, por cada mensagem. Você descobre que pode gostar sem precisar implorar, que pode sentir saudade sem se humilhar, e essa liberdade lhe dá um poder imenso. O desejo cresce quando o outro percebe essa diferença, porque a maioria das pessoas está sempre tentando comprovar algo, sempre tentando se encaixar. Mas quando você simplesmente é, sem precisar de aprovação, você se destaca. Ele sente isso mesmo sem compreender. A autoconfiança também muda a forma como você se coloca no mundo. Você para de falar demais, para de explicar cada decisão, cada sentimento. Passa a falar apenas quando faz sentido, e isso faz suas palavras terem mais peso. Ele começa a perceber que você não precisa dele para se sentir bem que o vocalista, íntegra mesmo sem a presença dele, e isso faz ele a ver com outros olhos. A autoconfiança não vem da arrogância, ela vem da certeza de que você não precisa se moldar para ser amada. Vem do dentro de um lugar que ninguém pode tocar, a não ser você mesma. E essa energia é poderosa, porque enquanto você estava sempre tentando agradar, ele não precisava fazer esforço. Mas quando você se posiciona com confiança, ele compreende que se não fizer nada, vai perdê-la. A confiança também faz você parar de dar explicações, porque quem sabe quem é não precisa justificar cada escolha. Você não precisa dizer para ele por que parou de correr atrás. Não precisa comprovar que está bem. Basta ser. Isso fala mais alto que qualquer explicação. Talvez você ache que ele não vai notar, mas ele vai, porque o que muda tudo não são as palavras. É a energia. E a energia de alguém que está segura de si mesma é impossível de ignorar. Essa autoconfiança também a protege, porque quando você sabe que merece algo verdadeiro, não aceita menos. Não aceita promessas vazias, desculpas baratas. Você se coloca como prioridade e isso faz toda a diferença. No início pode ser difícil, você vai ter receio de ficar sozinha, vai se perguntar se está fazendo a coisa certa, mas com o tempo você vai ver que cada passo de autoconfiança a deixa mais forte. Cada vez que você escolhe a si mesma, em vez de implorar por atenção, você fica mais perto do que realmente merece. E essa força silenciosa é magnética, não precisa de gritos, não precisa de drama, ela simplesmente existe. E quem sente sabe. O desejo dele nasce nesse espaço que você cria quando decide não mais se diminuir, quando decide que a única pessoa que precisa escolhê-la todos os dias é você mesma. A autoconfiança também traz leveza, porque você não está mais carregando o peso de agradar a todo mundo. Você não está mais tentando adivinhar o que ele quer ou o que vai fazer, você simplesmente vive. E essa leveza faz você brilhar. Ele vai perceber que mesmo que ainda goste dele vocanauista, mais disposta a aceitar migalhas. Vai perceber que você está pronta para receber apenas o que é real, o que é recíproco. Essa postura faz toda a diferença. Todo mundo fica imaginando por que a grande maioria acredita que você permanecerá eternamente acessível, porém no momento em que você demonstra ter bravura para se priorizar, essa pessoa compreende que deve tomar uma atitude e caso ela não tome, então você descobre que ela jamais foi capaz de te reconhecer. Verdadeiramente, porém, se ela tomar uma providência, será distinto. Será porque ela percebeu que não havia alternativa, porque perder alguém igual a você representaria equívoco que ela não deseja cometer. A segurança em si mesma te faz compreender que você não necessita de alguém para te completar, pois você já está completa, e alguém completo atrai não por necessidade, mas por existência. Quando você vivencia essa realidade, não precisa mais questionar: será que ele ainda me quer? Você sabe que se ele desejar, terá que demonstrar
Terá que evidenciar através de ações porque você não aceitará mais promessas vazias. Essa nova vibração transforma tudo, e o mais belo é que ela não depende dele, apenas de você. Ele pode ou não retornar, mas o fundamental é que você nunca mais retornará. A ser quem se satisfazia com tão pouco, a segurança pessoal não se constrói rapidamente. É um movimento gradual. Cada momento que você decide não enviar aquela mensagem desesperançada, cada momento que você opta por permanecer calada ao invés de brigar, cada momento que você lembra que não necessita de ninguém para ser feliz. E quando isso vira rotina, você se modifica em alguém que é impossível de desprezar. Porque a existência de quem conhece a si mesmo sempre deixa impressões. Ele sentirá aquilo que você já conhecia, que não há nada mais fascinante do que alguém que se prioriza primeiro e que não teme perder quem não soube reconhecer. Essa é a confiança própria que faz ele te desejar novamente. Porque o amor não surge do desespero, surge da energia silenciosa de quem conhece o próprio mérito. 5. O magnetismo da distância que ele não consegue desprezar. Existe algo quase encantado que ocorre quando você se distancia de alguém que costumava te desprezar. A sua distância se transforma num imã. Parece contraditório, não é? Mas funciona porque a mente humana não tolera o vazio, especialmente quando esse vazio era preenchido por alguém tão presente quanto você foi. Quando você cessa de insistir, cessa de se explicar e de demonstrar tudo o que está sentindo, aparece um silêncio que comunica por você, um silêncio que faz ele pausar e refletir em tudo o que você representava, um silêncio que pesa, que arde, que permanece na lembrança dele como uma recordação constante do que ele poderia ter perdido. O estoicismo ensina que a presença contínua não gera desejo. O que gera desejo é o contraste. O enigma, o espaço. Enquanto você estava sempre presente, ele podia se acomodar, mas quando você desaparece, ele passa a perceber que você não era algo garantido. Ele passa a perceber que te ter novamente não depende mais de um pedido simples. Exigirá esforço. Esse magnetismo da distância não é um jogo, não é um truque para manipulá-lo, é um reflexo da sua decisão de não suplicar por atenção, de não viver na angústia de ser escolhida por alguém que não soube ver quem você era. É nesse espaço que ele passa a lembrar dos detalhes do seu sorriso, do seu toque, das conversas que vocês tinham antes. Tudo isso era comum, mas agora sem você presente se tornam especiais. E isso mexe com ele de uma forma que nenhuma mensagem desesperançada poderia. Mas o mais belo é que esse magnetismo só surge quando você não está mais tentando. Ele nasce quando você está ocupada vivendo a sua existência, quando você está tão focada em se reconstruir e em se reencontrar que não tem mais energia para correr atrás. É esse tipo de distância que faz ele perceber a força que você sempre possuiu, porque pessoas seguras de si têm um brilho diferente, um brilho que vem de dentro, não de aprovação externa, um brilho que faz ele perceber que se não se apressar, perderá. Algo que talvez nunca mais encontre. O magnetismo da distância também faz ele enfrentar o próprio ego. Enquanto você estava sempre presente, ele podia brincar com as próprias dúvidas, com as próprias inseguranças. Mas quando você desaparece, ele tem que lidar com a verdade que você não está mais disponível, que o que ele perdeu era muito maior do que ele imaginava. E isso machuca porque ninguém gosta de sentir que deixou escapar algo que valia a pena. Ninguém gosta de sentir que o tempo não retorna e que talvez você também não retorne. Mas aqui tá. A chave não é você quem precisa provar nada. Não é você quem precisa mostrar que está bem. Ele sentirá isso na forma como você não está mais lá para ele. Sentirá na forma como você não precisa mais das palavras dele para se sentir. Viva esse magnetismo. Não nasce do orgulho, nasce do amor próprio, da decisão de não mais aceitar migalhas de quem não soube te valorizar. Nasce quando você entende que por mais que o ame, você se ama mais. Isso não é frieza, é clareza, uma clareza que faz ele repensar tudo. Porque enquanto você corria atrás, ele tinha controle, mas agora ele não sabe mais o que você pensa, o que você sente, o que você quer. Esse não saber cria um desejo que queima, porque o desejo nasce justamente do mistério do que não está completamente à disposição, do que não pode ser controlado ou previsto.
E você se torna esse mistério não porque esteja fingindo, mas porque finalmente entendeu que não precisa mostrar tudo que o seu valor não está em convencer ninguém. Está em viver a sua verdade com ou sem ele. O magnetismo da distância faz ele sentir a diferença entre você e todas as outras pessoas, porque a maioria vai implorar, vai insistir, vai se perder, tentando agradar. Mas você não, você escolhe o silêncio, escolhe a sua paz. E é essa escolha que faz ele perceber que talvez tenha cometido o maior erro da vida dele. Mas aqui está o detalhe mais importante: o magnetismo da distância não garante que ele vai voltar, mas garante que se ele voltar, será diferente. Será porque ele realmente viu quem você é, porque ele entendeu que você não é alguém que aceita menos do que merece. Esse magnetismo também faz você se reconectar com o que realmente importa, faz você ver que não precisa de aprovação externa. Para se sentir inteira, faz você perceber que a sua vida tem valor com ou sem o retorno dele. E quando você chega nesse ponto, tudo muda, porque ele sentirá isso. Perceberá que para te ter de volta precisará fazer muito mais do que antes. Precisará provar não só com palavras, mas com ações. E se ele não fizer isso, então você seguirá em frente. E seguirá sem olhar para trás, porque quem entende o poder da própria distância não tem mais medo de perder quem não soube valorizar. No fundo, é isso que o magnetismo da distância ensina, que o amor próprio é sempre mais forte do que qualquer carência, que a sua energia vale muito mais do que alguém que não sabe o que quer, e que no final das contas a pessoa que você sempre quis que te escolhesse é você mesma. 6. O silêncio, que fala mais alto que qualquer palavra. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer palavra? Talvez pareça estranho, mas é verdade. Quando você para de insistir, para de mandar mensagens e de se justificar, algo muda completamente. Você deixa de ser só mais uma voz no meio do barulho dele, passa a ser o vazio que ecoa na mente dele no começo. O silêncio parece assustador. A gente está tão acostumada a preencher todos os espaços, a correr atrás, a tentar de todas as formas ser notada, que o silêncio parece significar derrota. Mas não é assim. O silêncio é a forma mais poderosa de mostrar que você tem valor. Porque quando você para, é aí que tudo começa. O estoicismo fala muito sobre isso, sobre a força que nasce quando a gente para de lutar contra o que não pode controlar. E o silêncio é exatamente isso. Ele mostra que você não está mais tentando convencer ninguém, você não está mais implorando para ser escolhida, você está simplesmente decidida. E esse tipo de decisão não passa despercebido. Ele sente mesmo que não queira admitir, ele sente, porque o silêncio cria um espaço na cabeça dele que nada nem ninguém consegue preencher. Ele começa a se perguntar onde você está, o que você está fazendo, com quem está conversando, e principalmente porque você não está mais correndo atrás. Esse silêncio que antes parecia um vazio vira um imã, porque enquanto você falava, explicava, se mostrava, ele podia se dar o luxo de não ouvir, mas quando você cala, ele começa a ouvir o que você nunca disse. Ele começa a sentir a sua ausência como uma presença constante. Mas o mais bonito disso tudo é que esse silêncio não nasce de orgulho, não nasce de querer manipular, ele nasce de algo muito mais forte: amor próprio. Nasce quando você entende que a única pessoa que precisa te ouvir primeiro é você mesma. E aí algo mágico acontece. Você para de medir seu valor pela reação dele. Você para de esperar por uma resposta, para de viver em função de alguém que não soube te valorizar, e começa a viver para você. Ele sente essa diferença, sente porque está acostumado com todo mundo sempre ali, sempre disponível, sempre cedendo. Mas quando você se cala, quando você cria essa ausência, ele percebe que você não é igual a todo mundo. É nesse espaço de silêncio que ele começa a lembrar de tudo, dos momentos bons, das conversas, dos sorrisos. Coisas que antes pareciam normais agora viram memórias que queimam. Ele tenta preencher esse espaço com outras pessoas, outras conversas, mas não consegue, porque o que ele sente falta não é de qualquer uma, é de você. E tudo isso acontece sem que você precise dizer uma palavra. É a sua escolha de se calar que grita, é a sua decisão de não insistir que mostra que você tem valor. O silêncio também te dá algo precioso: paz, porque quando você para de correr atrás, para de mandar mensagens desesperadas, para de tentar entender o que ele está pensando,
você recupera a sua energia, você recupera a sua clareza e descobre que não precisa de barulho para se sentir viva. A maioria das pessoas tem medo do silêncio porque acha que vai ser esquecida, mas o silêncio verdadeiro, aquele que vem da força, não da fraqueza, nunca te faz desaparecer. Ele te faz ser lembrada porque pessoas barulhentas são muitas, mas quem tem coragem de ficar em silêncio, mesmo quando tudo dentro dela quer gritar, essa pessoa é rara, e tudo o que é raro chama a atenção. No fundo, o silêncio também é um espelho. Enquanto você estava sempre falando, ele podia evitar olhar para si mesmo. Mas o seu silêncio obriga ele a se encarar, obriga ele a lidar com o que perdeu, com o que poderia ter sido diferente. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele faz o outro sentir falta, sentir dúvida, sentir medo e sentir de novo o que talvez ele tenha esquecido que existia entre vocês. Mas lembra, o silêncio só tem esse poder quando nasce de dentro, quando é uma decisão que você toma não para machucar, mas para se proteger, quando não é uma estratégia de vingança, mas um ato de amor próprio. Esse silêncio te transforma porque ele te ensina a se ouvir, ensina que você não precisa preencher cada espaço com palavras para ter valor, e quando você descobre isso, nunca mais aceita menos do que merece. Ele vai perceber porque o silêncio que nasce da força é impossível de ignorar. Vai perceber que você não está mais ali como antes, que agora, se ele quiser de volta, vai ter que fazer muito mais do que antes. E se ele não fizer, então você vai seguir em frente com a cabeça erguida, com o coração tranquilo, porque quem aprende a valorizar o próprio silêncio nunca mais se perde em barulhos vazios. No final, o que importa não é se ele volta correndo, o que importa é que você não precisa mais correr atrás de ninguém para ser feliz. E isso muda tudo. O valor que ele só percebe quando sente sua falta. Tem algo que a maioria das pessoas esquece: o valor de alguém não é visto enquanto está sempre ali, mas sim quando some. E é exatamente isso que acontece quando você para de se fazer presente na vida de alguém que só sabia te ignorar, porque o valor de verdade só aparece quando a ausência faz ele entender o que perdeu no começo. Ele acha que pode viver sem você, ele acha que é fácil seguir em frente, que a vida continua como sempre. Mas aos poucos, o que parecia simples vira um peso, porque cada dia sem você traz de volta um pedacinho do que ele sentia, mesmo que ele nunca tenha dito. Aí que a falta começa a bater primeiro. Ele tenta ignorar, faz de conta que nada mudou, mas dentro dele as lembranças vão surgindo. Aquela música que tocava quando vocês estavam juntos, o jeito que você sorria quando ele menos esperava, as conversas que vocês tinham e que ninguém mais consegue ter igual, e de repente o silêncio que você deixou se torna ensurdecedor. Ele começa a sentir a sua ausência como um vazio que nada consegue preencher, e esse vazio vira um lembrete constante de que o que vocês tinham não era qualquer coisa. Mas o mais interessante é que isso acontece porque você parou, porque você decidiu que não ia mais implorar, porque você escolheu se colocar em primeiro lugar. O estoicismo ensina que o valor não está no que dizemos, mas no que somos. E quando você para de tentar provar quem é, quando simplesmente vive sua vida sem precisar de aprovação, você mostra um valor que ele não tinha olhos para ver. Esse valor não vem do que você faz por ele, vem do que você faz por você, vem do jeito que você se cuida, do jeito que você se respeita, do jeito que você entende que não precisa de ninguém para ser completa. E curiosamente, é aí que ele começa a perceber o quanto você vale, porque ele vai procurar em outras pessoas o que você tinha e não vai encontrar. Ele vai tentar esquecer, mas vai perceber que esquecer alguém que se ama de verdade não é fácil. Mas o mais importante é que enquanto isso acontece, você está vivendo, está crescendo, está se tornando cada vez mais forte, e essa força vai além do que ele consegue imaginar. Você não está mais ali para ser a pessoa que sempre espera, que sempre aceita, que sempre perdoa. Você agora é a pessoa que sabe o que merece e que não tem medo de ficar sozinha até encontrar isso. Isso assusta ele porque ele percebe que você não é como as outras, que você não precisa dele para se sentir viva, que você já encontrou o seu valor e que não vai mais se perder tentando caber vida de alguém que não soube te segurar. E essa percepção é dolorosa para ele, porque mostra que o problema nunca foi você, que o problema sempre foi ele. O estoicismo
ensina que a gente não controla que o outro faz só o que a gente escolhe fazer, e você escolheu parar de se doar para quem não sabia receber, escolheu focar em você. E nesse processo encontrou uma força que ele nunca imaginou que você tinha ao mais. Curioso é que o valor que você tem sempre esteve ali, mas ele só consegue ver agora quando não tem mais acesso. É como o ar que a gente respira, só quando falta, a gente entende o quanto é essencial. E tudo isso acontece sem que você precise mover um dedo, porque você não precisa mais convencer ninguém, você só precisa continuar sendo quem é. E quem está sempre crescendo, ele vai tentar entender como você ficou tão diferente. Vai se perguntar como você conseguiu se afastar sem olhar para trás. Mas a resposta é simples. Você entendeu que quem não sabe te valorizar não merece seu tempo. E essa verdade é a chave de tudo, porque quando você entende o seu valor, ninguém mais consegue te convencer de que você merece menos. Ele vai sentir a falta do seu riso, vai sentir a falta do jeito que você fazia ele se sentir importante. Vai perceber que o que vocês tinham não era qualquer coisa, e que talvez ele tenha jogado fora algo que nunca mais vai encontrar. Mas sabe o que é ainda mais poderoso? Você não está esperando por ele, você não está pausando sua vida na esperança de um retorno. Você está vivendo. E isso é a coisa mais atraente que existe. Porque a vida segue, quem fica preso ao passado é ele, não você no fundo. Ele vai perceber que o que perdeu não foi só alguém que o amava, foi alguém que tinha um brilho próprio, que iluminava qualquer lugar onde chegava alguém, que tinha coragem de ser inteira mesmo quando o outro só oferecia metades, e você vai perceber que nunca mais vai se contentar com menos do que isso. Esse é o valor que ele só consegue ver agora, o valor de alguém que não precisa implorar para ser amada, o valor de alguém que sabe que merece ser escolhida, mas que se não for, continua brilhando sozinha. E essa é a força que ele vai sentir todos os dias. Mesmo que nunca tenha coragem de dizer o renascimento do desejo, quando você escolhe você mesma, existe um momento que muda tudo quando você para de viver para ser escolhida por alguém e começa a se escolher. É um momento silencioso, mas que carrega uma força que ninguém pode ignorar. E curiosamente é justamente aí que algo mágico acontece. Não apenas dentro de você, mas também na mente de quem te ignorou antes. Quando você escolhe você mesma, o desejo que parecia ter morrido começa a renascer, não porque você pediu, implorou ou forçou, mas porque o simples fato de você parar de correr atrás muda toda a energia entre vocês. Ele começa a sentir a sua falta de um jeito que não consegue explicar, porque o desejo humano não nasce do que é fácil ou garantido, nasce do mistério do contraste da ausência que queima. E você agora é tudo isso, um mistério que ele quer desvendar, um silêncio, que ele quer preencher, um vazio que grita mais alto do que qualquer palavra. Mas o mais bonito é que esse desejo não nasce de um jogo, nasce da sua verdade. Você não está mais tentando ser o que ele quer, você está sendo quem você é, e isso é o que faz dele alguém que começa a perceber o seu valor. O estoicismo fala muito sobre isso, que o maior poder que você tem é o poder sobre si mesma. Quando você escolhe viver para você sem precisar de aprovação, você se torna magnética, porque nada é mais atraente do que alguém que está em paz com quem é. E ao mesmo tempo que ele começa a sentir sua falta, você começa a se sentir mais inteira. Você percebe que o amor que buscava no outro era na verdade o amor que precisava dar a si mesma, e essa descoberta muda tudo. Ele pode até tentar resistir, pode fingir que não sente nada. Mas a verdade é que o desejo que nasce da sua ausência é diferente, não é um desejo passageiro ou superficial, é um desejo que vem da consciência de que o que ele perdeu era muito maior do que ele pensava. Esse desejo renascido também tem algo de vulnerável, porque ele sabe que você não vai mais aceitar menos do que merece. Ele sabe que para ter você de volta vai precisar fazer muito mais do que antes, vai precisar provar que entendeu, que mudou, que está disposto a fazer por você o que nunca fez, e isso assusta ele, porque homens estão acostumados a mulheres que aceitam migalhas, mulheres que sempre cedem, sempre se explicam, sempre estão lá. Mas você não é mais essa mulher, você é alguém que entende que o amor só vale a pena se vier com respeito, com verdade, com entrega real. O mais incrível é que esse desejo que ele sente não te faz fraca, te faz ainda mais forte, porque você não precisa dele para viver, você não precisa do amor dele para se sentir inteira.
E essa liberdade, essa autossuficiência é a coisa mais poderosa que existe. Ele vai sentir a diferença. Vai perceber que enquanto outras pessoas estão presas em joguinhos, você está livre enquanto outras tentam forçar a atenção dele. Você está ocupada vivendo sua própria vida. E isso mexe com ele de um jeito que nada mais mexe. Mas acima de tudo isso muda você, porque pela primeira vez você entende que não está mais esperando, você está criando, está construindo, está escolhendo a si mesma todos os dias, e nesse processo você se descobre mais forte, mais bonita, mais cheia de vida do que nunca. O renascimento do desejo também revela a verdade sobre o amor verdadeiro. Ele não nasce da necessidade, não nasce do medo de perder, nasce da escolha da liberdade, do respeito mútuo. E você agora sabe disso porque aprendeu da forma mais difícil. Você não vai mais se contentar com menos. Não vai mais aceitar promessas vazias ou atenção que aparece e some. Você quer e merece alguém que esteja presente de verdade, que te veja, que te escolha todos os dias sem precisar de lembretes ou cobranças. E esse padrão que você estabelece com o seu silêncio e com a sua ausência não tem volta, porque você sabe o que quer, sabe quem é e sabe o que nunca mais vai aceitar. Ele vai voltar. Se tiver que voltar, vai voltar diferente, porque vai ter entendido que você não é só mais uma. Você é alguém que tem luz própria, que não precisa de ninguém para brilhar, mas que só aceita ao lado quem reconhece e valoriza essa luz. E se ele não voltar, então você vai seguir em frente, vai encontrar alguém que saiba ver o que ele nunca viu, porque agora o seu valor não depende de ninguém, além de você mesma. No fundo, o renascimento do desejo que acontece quando você se escolhe não é só sobre ele, é sobre você, sobre a mulher que você se tornou, sobre a força que descobriu que tinha, sobre a liberdade de ser quem você é, sem precisar da validação de mais ninguém. Essa é a verdadeira vitória. E ela é sua, sempre foi nova. A força que surge quando você para de esperar. Às vezes parece que a gente fica presa numa espera interminável, esperando que ele perceba o que perdeu, esperando que ele finalmente enxergue quem você é de verdade. E nessa espera, a gente vai se perdendo, mas existe um momento em que você se dá conta, chega de esperar, e quando você toma essa decisão, descobre uma força que nunca imaginou ter essa força. Não nasce de um lugar de raiva ou de orgulho. Nasce de um lugar de amor próprio. Quando você decide parar de esperar algo dentro de você, muda, você não está mais vivendo à espera de alguém que talvez nunca venha. Você está vivendo por você, e essa escolha te dá um poder que ninguém pode tirar. O estoicismo fala muito sobre isso, que a gente não controla o que o outro faz, a gente só controla o que a gente faz. E quando você para de viver em função de alguém que não te escolheu, você está pela primeira vez escolhendo a si mesma. Nesse momento que você começa a recuperar sua energia, toda aquela ansiedade, toda aquela insegurança que antes te consumia, vai embora. Você para de medir seu valor pela atenção dele e começa a medir pelo que você sabe que merece. Isso muda tudo. Ele sente essa diferença porque antes ele estava acostumado com você sempre ali, sempre dizendo sim, sempre tentando se encaixar, sempre pronta para ouvir qualquer desculpa. Mas quando você para ele, sente o silêncio. E nesse silêncio ele começa a perceber que você não está mais esperando por ele, e talvez nunca mais vai esperar. É esse o poder que o estoicismo te ensina, o poder de viver o presente, não o passado que já foi, nem o futuro que você imaginou, mas o agora. E o agora é você decidindo que não vai mais deixar a vida passar enquanto espera alguém que não sabe te ver. No começo pode parecer difícil porque a gente foi ensinado a sempre esperar, a sempre acreditar que se a gente insistir tudo vai dar certo. Mas a verdade é que nada muda enquanto você fica parada. Nada muda enquanto você está ocupada demais, tentando ser a mulher que ele quer e esquecendo de ser a mulher que você quer. Quando você para de esperar, você para de perder tempo, porque o tempo que você gasta pensando nele, esperando por ele, é o mesmo tempo que você poderia estar usando para crescer, para se divertir, para cuidar de si mesma. E cada minuto que você investe em si mesma é um passo que te leva para longe de quem não te merece e mais perto de quem vai saber te valorizar de verdade. Ele vai sentir a diferença, vai perceber que você não está mais disponível para ser apenas um passatempo, uma distração.
Você agora é alguém que tem uma vida. E que sabe que essa vida vale muito mais do que qualquer migalha de atenção. Mas mais do que isso, você vai sentir a diferença em você, porque aos poucos aquela mulher que antes duvidava do próprio valor vai sumindo, no lugar dela surge uma mulher que sabe o que quer e que não tem medo de ficar sozinha até encontrar quem possa caminhar ao lado dela de verdade. Essa mulher é rara e é isso que faz de você alguém inesquecível. O estoicismo ensina que a gente encontra força quando aceita o que não pode controlar, e você não pode controlar se ele vai perceber ou não o que perdeu, mas pode controlar se vai continuar esperando ou se vai começar a viver. E quando você escolhe viver, descobre algo incrível, que o amor verdadeiro não nasce da espera, nasce da escolha. Escolha de quem quer estar ao seu lado, escolha de quem quer te ver feliz. Escolha de quem não precisa ser convencido a ficar porque já sabe o quanto você vale. Quando você para de esperar, você para de ter medo, porque você entende que mesmo que ele não volte, você vai estar bem, porque você sabe que a única pessoa que precisa escolher você todos os dias é você mesma. E ironicamente é exatamente nesse momento que ele começa a perceber o que perdeu, porque ninguém consegue ignorar alguém que decidiu que não vai mais ser ignorada. Ninguém consegue esquecer alguém que escolheu ser inteira, mesmo quando o outro só oferecia metades. Você vai ver isso acontecendo. Vai perceber que quanto menos você espera, mais ele começa a perceber, porque o desejo humano não nasce da presença constante, nasce da falta. E você agora é essa falta, esse espaço que grita mesmo quando você está em silêncio. Mas o mais importante é que você não está mais vivendo para que ele volte. Está vivendo para se encontrar, para se reconstruir, para se fortalecer. Porque no fim a vida é muito mais do que esperar alguém que não sabe te ver, e se ele voltar, ele vai voltar diferente. Vai voltar entendendo que você não é mais quem ele achava que conhecia. Vai voltar sabendo que para ter você de volta vai precisar ser alguém à altura do que você merece. E se ele não voltar, então você vai seguir em frente com a cabeça erguida, com o coração em paz. Porque agora você sabe que não precisa de ninguém para ser completa. Esse é o poder que você descobre quando para de esperar, o poder de ser a sua própria prioridade. O poder de não aceitar menos do que merece. O poder de escolher você, mesmo a todos os dias. E esse poder ele sente mesmo que nunca tenha coragem de dizer. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai encontrar sempre reflexões que fortalecem sua mente, sua autoestima e sua liberdade emocional, para que nunca mais aceite menos do que merece. Faça parte dessa jornada, se cuide e até mais.